Bom, e você se especializou nessa área médica, né? Então, eu queria que você falasse como fazer um marketing digital para o médico, que é uma categoria bem específica. Assim como se fosse um advogado, teria por trás também uma OAB que você teria que entender bem, né? Para poder traçar estratégias mais assertivas, vamos dizer assim, né? Todos os segmentos, eles têm normalmente alguma limitação. É Sim. que existem alguns segmentos, como o médico e o exemplo que você falou, né, na área de advogados, que você tem limitações maiores. Tá? Então, de fato, esses segmentos são um pouco diferenciados. Inclusive, tem algumas situações que a gente fala que a parte médica, financeira e de saúde são as partes mais controladas, né? É verdade. Entendeu? Normalmente. Então, e de fato, por quê? Porque elas mexem com coisas que são muito importantes, né, para o público final, que é dinheiro, se você for ver, ou seja, o cara financeiro ele pode acabar com o seu investimento fazendo uma bobagem, né? Isso. Você tem a parte até de direito ali, né? Os advogados que ele pode te ludibriar, se for o caso, então é super importante. E você tem a parte médica, porque é a sua saúde. Então, esses segmentos realmente são um pouco mais controlados que os outros, tá? E aí, quando você entra no marketing digital médico, talvez, você fala assim, putz, mas o que ele é diferente, né? Então, assim, é aquelas 3 premissas iniciais que eu falei, mas de uma maneira geral, qual que é o problema? Ele não é tão diferente no sentido de complexidade, tá? Por quê? Porque dentro do segmento médico, a complexidade é muito alta. E aí é até diferente um pouco do segmento, legal, quando você fala de um advogado, etc. O médico, ele tem uma relação muito grande de problemas de saúde que são mais crônicos, tem coisa estética envolvida. Então, a gente está falando ali num espectro que você tem desde a dermatologista, e às vezes mais focada na estética, até o neurocirurgião, que é um cara médico, né? que vai operar, abrir a sua cabeça, entendeu? Então, assim, você tem uma variedade muito grande. Ou seja, no final das contas, o mais importante para o médico, como tem essa complexidade, é entender que não existe uma receita mágica pronta de marketing digital médico. Existe o quê? Precisamos analisar caso a caso, principalmente porque tem uma variação muito grande entre os próprios profissionais da medicina, tem muita segmentação, mas também tem segmentação de posicionamento de mercado. Então, por exemplo, você pode ser um médico que quer volume, que tem uma clínica com 10 funcionários ali e você quer volume. E para ter volume, muitas vezes você tem que ter uma equalização de preço. Às vezes não. Você fala, John, eu me especializei aqui numa área, eu quero cobrar alto. Eu quero atender menos pacientes, mas cobrar bem caro. Um alto ticket. Exato, mas assim, isso existe. Muitas vezes é o que a gente chama do especialista. Então, às vezes, você está com um problema, sei lá, no joelho. Você sai, vamos supor que você mora em Recife, você sai de Recife e vem para São Paulo falar com um especialista, porque você quer ouvir a opinião daquele cara. E é exatamente por isso que você paga mais. Então, como você tem características tão distintas dentro do segmento, eu sempre falo que ele é um segmento que você precisa analisar e criar esse plano estratégico, assim como todos os outros negócios, no sentido de chega alguém para você e fala, eu tenho um negócio aqui. A gente fala, a gente tem que analisar para descobrir o que vai fazer. Sim, é um universo dentro da especialidade, na verdade, Exatamente. Né? Entendeu? Então, no final das contas, é muito complexo. E aí, é lógico, você tem características, que é, o principal médico que se preocupa ali com marketing digital é o cara que, vai abrir seu consultório, que se crescer vai virar uma clínica, né? Você tem aquela preocupação do cara que acabou de se formar, que não tem paciente, que não tem lugar ali para atender, está indo talvez para um escritório compartilhado e quer ter o escritório dele. Então, você tem características algumas comuns que te ajudam a criar um plano estratégico. Mas é o que eu te falei, é muito individual. Sim. Né? Às vezes, por exemplo, você tem um médico que quer expandir, quer criar 3, 4 clínicas em lugares diferentes. Tem um médico que não quer. Né? Às vezes tem uma amiga minha que é dermatologista, ela tem 3 filhos, ela fala, John, minha vida já é uma loucura aqui. Imagina, expandir. Eu quero atender 3 vezes por semana, perto de casa e tá bom. Aquele momento pede isso também, Exato. Né? Então, assim, porque a gente tem que lembrar que muitas vezes o médico, diferente talvez de outros profissionais, então, por exemplo, no nosso caso, quem faz marketing digital, hoje em dia principalmente, muitas vezes o cara que está fazendo marketing digital ele pode ser um cara sem formação. Ele só precisa ter conhecimento técnico. É verdade. Não tem uma especialização de marketing e tal que você é obrigado a ser formado. O médico já é diferente. Você, para atuar como médico, você tem uma série de legislações que minimamente, você tem que estar formado numa faculdade de medicina. E aí? Entendeu? E aí, dependendo da especialidade, você começa a avaliar ali a carreira do médico
poxa, tem faculdades, se você for ver de outros segmentos, que 4 anos está formado, trabalhando e ganhando dinheiro. Sim. O médico, ele às vezes tem que investir 10, 15 anos da vida dele em estudo. Então é uma carreira que muda muito. E às vezes chega num momento que o médico ele tá com capacidade de expandir ou ele não quer. Ele prefere ficar naquela área dele, tipo, viver de uma maneira mais tranquila. Então, é tudo característica individual nesse caso. Por isso tem que analisar um pouco caso a caso. Mas a gente vai responder muita pergunta aí para dar um direcionamento aí pro pessoal, né?